Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro, porque trata de apenas uma temática, e aí também vai nos ajudar no entendimento dessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, no seu celular, na projeção aqui na frente. O importante sempre é prestar atenção, naquilo que Deus tem para falar conosco. Romanos, capítulo de número 9. Romanos 9. Até a projeção está com frio, data show. Agora foi. Só que é o capítulo 9. Aí está no capítulo 1. Romanos capítulo 9. Aí está no 1:9. Isso. Vamos lá então. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao qual concebeu de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo.
Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos ter mais um tempo de oração. Eu convido a você que, de maneira muito particular e pessoal, busque ao Senhor nesse instante, fale com Ele, peça que através do seu Espírito o Senhor fale com você por meio da leitura bíblica e também por meio dessa reflexão. Ore ao Senhor nesse instante, clamando pelo entendimento que vem do Espírito Santo. Pai, nós nos aproximamos do Senhor com os nossos corações prontos para ouvir a Tua voz. Que a nossa vida, Senhor, seja um solo fértil para que a semente da Tua palavra caia no nosso coração, germine e produza os frutos que o Senhor espera. Ó Pai, que o Senhor também nos dê entendimento frente aquilo que o Senhor deseja que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam atentos e que devem cumprir segundo a Tua vontade, ó Pai. Que nós não apresentemos resistência, Pai, àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pelo contrário, que o Senhor mesmo esteja derrubando as barreiras, derrubando os ruídos, para que a Tua voz alcance o nosso coração e transforme, ó Pai, a cada um de nós. Fala, Senhor, conosco. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade e que tenham sede de conhecer a Ti cada dia mais. Fala conosco, fala o nosso coração e que de fato nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados pela Tua voz. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos pregado de maneira sistemática na carta de Paulo aos Romanos. E confesso aos irmãos que quando começamos essa série, eu já temi um pouco o capítulo de número 9. Isso porque o capítulo de número 9 de Romanos é um grande desafio para nós. Ele traz aí algumas coisas que batem de frente com a forma do ser humano pensar, com a forma do ser humano ser. Mas da mesma forma que esse capítulo ele nos traz aí uma dificuldade de entendimento, uma dificuldade de compreendermos de maneira profunda aquilo que Deus tem para a nossa vida, esse capítulo também traz para nós uma preciosidade. Esse capítulo também nos mostra a sua grande necessidade, porque esse capítulo é como um alpinista que está na frente do Everest. E ele está ali para subir no monte e certamente quando ele está ali perto do Everest ele fica pensando, será que eu vou dar conta? Talvez ele faz as contas e pensa, será que eu treinei o suficiente para isso? Será que eu tenho os conhecimentos e os instrumentos e as ferramentas necessárias? Talvez ele frente ao Everest, ele fique imaginando em que momento vai me faltar ar nessa caminhada por conta da altitude. Talvez as dúvidas, será que eu tenho condição realmente de enfrentar isso? Talvez o pensamento que ronda a cabeça é de desistir, é muito difícil, eu não vou conseguir, mas o fato é que quando ele chega lá no alto, se ele persistir, se ele tiver consistência e chegar no cume lá do Everest, ele chegando lá, ele vai ter uma visão do mundo que poucas pessoas no mundo tiveram. Da mesma forma, quando a gente lê Romanos capítulo 9 e se debruça sobre a reflexão que ele nos traz,
nós também precisamos ter persistência, consistência, mas certamente se nós tivermos persistência e consistência, a gente vai ter uma visão de Deus que pouca gente consegue ter. E por que esse capítulo é tão desafiador? Porque ele mexe com a nossa autonomia. A autonomia é uma palavra que vem da ideia de nós fazermos as nossas próprias leis. E isso acontece desde o Éden. Nós, quando conhecemos o momento da queda, em Gênesis capítulo 3, de Adão e Eva, a queda acontece pela autonomia, porque a serpente faz a proposta: olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, então vocês serão como Deus. E ser como Deus, que é algo que vem sempre no coração do ser humano, é alguém que quer ditar as suas próprias regras, ou seja, alguém que quer ser autônomo, alguém que não quer ser dependente de Deus, mas alguém que quer ser auto-independente, quer fazer as suas próprias regras, quer criar as regras do jogo. E aí quando a gente começa a estudar o capítulo 9 de Romanos, e nós conhecemos a respeito da soberania de Deus, que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, isso atinge em cheio o nosso coração. Porque é como se Deus estivesse falando conosco por meio das Escrituras, dizendo: olha, vocês não sabem de nada, vocês não conseguem traçar absolutamente nada. Eu sou soberano e sou dono de todas as coisas, e vocês têm que ser dependentes de mim. E isso causa, um desconforto no nosso coração. É como uma mãe com a criança de colo, Quando a criança está no nosso colo, recém-nascida, ela olha para a mãe e talvez ela fique sempre pedindo alguma coisa que está ali na cabeça dela, mas ela não consegue imaginar, ela não consegue entender o pensamento da mãe. Por que a mãe cuida, por que a mãe ama, por que a mãe alimenta em determinado horário e não alimenta em outro horário, por que a mãe quer que a criança durma em determinado momento e não quer que durma em outro momento. A criança às vezes ela fica ali perdida, aprendendo a rotina da casa, mas ela não consegue ter a dimensão da sabedoria, do pensamento, do conhecimento da mãe. A mãe sabe muito mais do que ela, a mãe conhece muito mais do que ela, a mãe sabe o que é melhor para ela. E dessa forma também é o que o texto nos apresenta aqui, que Deus é muito mais sábio do que nós, Deus é muito maior do que nós, o conhecimento de Deus está acima do nosso conhecimento. E como uma criança de colo olha para a mãe e não entende muita coisa, muitas vezes somos assim também, olhamos para Deus e não conseguimos sondar os seus pensamentos, não conseguimos entender como pessoas finitas o infinito que é Deus. E é nesse sentido, meus irmãos, dentro desse desafio que é esse capítulo, mas também a preciosidade que ele representa, que eu queria convidar você a se aproximar dessa reflexão com humildade no coração. Humildade quem reconhece que a criatura não é maior do que o Criador, que a criatura precisa se adequar àquilo que o Criador, que o oleiro manda a respeito da massa. E entender que esse capítulo, além das polêmicas que muitas vezes são feitas por aí afora, ele traz para nós também a ideia de que esse Deus soberano conhece todas as coisas, mas também sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. E é nesse espírito, meus irmãos, de humildade, de reverência diante da soberania de Deus, de entender a nossa pequenez, que a gente precisa olhar para algumas lições que esse capítulo 9 nos traz. E a primeira lição, o primeiro ponto que eu queria destacar, é como muitas vezes a soberania de Deus traz um coração dolorido. E aqui o texto começa nos dizendo a respeito do coração dolorido do pastor Paulo. E eu quero chamar ele aqui de pastor e não de apóstolo, porque ele olha para as pessoas que estão à volta dele, os seus irmãos israelitas, seus irmãos judeus, os seus compatriotas, com um coração não de apóstolo, mas com um coração pastoral. Muitas vezes, como eu disse no início, nós temos dificuldade em entender a soberania de Deus, mas não só nós. Paulo também tinha um sentimento de desconforto, talvez ele entendesse melhor do que a gente a soberania, tanto que escreveu aqui, usado por Deus, mas a soberania de Deus também atingia muitas vezes a autonomia de Deus, a autonomia melhor de Paulo, quando ele escreve logo no versículo 2 o seguinte: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no meu coração. E por que Paulo está escrevendo isso? Ele está escrevendo isso porque quando ele olha para os seus compatriotas, para os israelitas, para os judeus, ele percebe que eles estão perdendo a chance da salvação.
Paulo admite que é um povo que teve privilégios, foi um povo que recebeu a primeira aliança, foi o povo que recebeu a lei, foi o povo que recebeu as promessas, foi o povo que recebeu os profetas, foi o povo que gerou grandes nomes da fé como Abraão, é o nome do qual vem inclusive a descendência de Jesus, o próprio Cristo sai do meio dos israelitas, mas diante de todos esses privilégios, quando o apóstolo Paulo olha para eles, ele diz: vocês tiveram tantos privilégios, tantas coisas para ver quem era Jesus, e vocês não conseguiram enxergar que a salvação não vem por meio de obras, não vem por meio do mérito, mas vem por meio de Jesus Cristo. E quando ele fala isso, o coração dele dói porque ele sabe, assim como o médico, que os seus familiares têm uma doença incurável, mas que não aceitam a enfermidade que tem, e também não aceitam a cura dos médicos, que é o Senhor Jesus. E o coração dele está dolorido. Quando ele olha para os seus compatriotas, para os seus irmãos, para os judeus, para os israelitas, ele vê muita atividade religiosa, ele vê muitas obras meritórias, mas pouca fé de que de fato é Jesus Cristo que tem o poder de nos salvar através do seu sacrifício na cruz. E aqui é a nossa primeira reflexão, meus irmãos e irmãs. Paulo não está tão distante de nós no sentimento, porque todos nós que somos cristãos deveríamos também ter uma dor no nosso coração, quando as pessoas que estão à nossa volta não conhecem Jesus Cristo. Será que nós nos incomodamos? Será que a nossa oração é como a oração de Paulo no início do capítulo 9, dizendo para Deus: Deus, eu sinto dor no meu coração, quisera eu perder a minha salvação para que toda essa gente que eu amo fosse salva? Será que nós pensamos dessa maneira? Será que isso é algo também que ocupa o nosso coração? Será que isso ainda nos incomoda? Ou a gente olha para as pessoas que não estão à nossa volta e a gente não se incomoda se eles estão se perdendo, indo para distante de Jesus? Ou será que ainda isso mexe com a gente fala: puxa vida, eu queria que essas pessoas se aproximassem de Deus, eu queria que essas pessoas conhecessem quem pode salvá-lo, ainda que essas pessoas sejam religiosas. E essas obras delas, a gente sabe que não leva elas para lugar nenhum se elas não encontrarem Jesus Cristo. Será que essa dor também incomoda a gente? Eu penso, meus irmãos e irmãs, que falta um pouco desse mesmo sentimento de Paulo, quando ele olha para a soberania de Deus e ele fica pensando: puxa vida, as pessoas acham que elas são muito boas, as pessoas acham que elas são muito autônomas, mas com isso elas estão perdendo de vista que de fato Jesus Cristo é o Salvador, e elas estão caminhando a passos largos para a perdição, e isso me traz dor. Será que também isso tem trazido dor ao seu coração, meu irmão, minha irmã? As pessoas que você ama se perdendo, as pessoas que você deseja bem indo para longe de Jesus, o nosso país, as pessoas que convivem conosco, os nossos compatriotas. Será que a gente sente essa dor? Será que a gente se incomoda de ver essa gente toda se perdendo? Essa é a primeira reflexão que o texto nos traz. Paulo, quando olha para a soberania de Deus, ele clama para os seus compatriotas, para que eles olhem para Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele vai dizer que a escolha não é das pessoas, mas a escolha soberana pertence a Deus. E ele vai usar como analogia, para que a gente possa entender isso, a história de Esaú e Jacó. Ele diz nos versículos 6 e 7: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos eles filhos. O que Paulo estava dizendo aqui, ou o que ele está querendo nos dizer, é que os judeus se colocavam numa posição muito de conforto, e muitas vezes nós também nos colocamos nessa posição porque somos religiosos. Mas eles ainda mais, porque o pensamento do judeu era o seguinte: eu tenho uma aliança com Deus e por isso eu estou garantido com Deus. Mas diante da argumentação de Paulo ao longo dos capítulos de Romanos de 1 a 8, chegando agora no 9, eles começam a pensar: peraí, o que Paulo está dizendo então é que se Jesus não entrar no meu coração, se eu não ouvir a voz de Jesus, se eu não tiver essa tal de justificação, que é Jesus tomando o meu lugar e assumindo sobre ele o meu pecado, eu não vou ser salvo? Como assim essa aliança do passado não tem nenhum tipo de valor? E aí então Paulo vai responder: é isso mesmo que você está entendendo. A aliança que foi feita no passado não foi uma aliança da parte do judeu de escolher a Deus, mas foi Deus que escolheu o judeu. Mas mais do que isso, essa aliança não tem a ver com algo indiscriminado, sem critério. Pelo contrário, Deus escolheu dentro de Israel aqueles que ele queria.
A escolha é de Deus e é soberana, ela não atinge a todo o povo judeu, porque a escolha não é de uma etnia, mas é a escolha de um povo que pertence a Deus, que no Novo Testamento será conhecido como igreja, que é o novo Israel. Ou seja, o que Paulo está querendo que a gente entenda, e também a igreja de Roma no passado, que não tem como a gente escolher Deus, mas é Ele que vem ao nosso encontro, e Ele é quem nos escolhe. E aí ele vai usar então o exemplo de Esaú e Jacó. A gente sabe que na tradição judaica, o filho que nascia primeiro, o primogênito, era aquele que tinha então o privilégio de todas as coisas. E aí então Paulo vai usar essa história para mostrar que a escolha de Deus não está de acordo com aquilo que nós pensamos, mas a razão de Deus escolher é muito diferente da nossa razão. E aqui, meus irmãos, a escolha de Deus tem razão, né? Ela tem uma razão, ela só não é a mesma razão do que a nossa. Então quando Deus olha para o ventre da mãe, Ele vê Esaú e Jacó gêmeos, mesmo Esaú nascendo primeiro, já no ventre da mãe Ele escolhe primeiro Jacó. Ele escolheu Jacó, e aí a primogenitura passou a Jacó. E a Bíblia diz que mesmo antes deles terem feito o bem ou o mal, antes mesmo deles terem feito qualquer tipo de obra para merecer a salvação ou não, como a gente às vezes pensa, a palavra de Deus diz que Deus já tinha escolhido que Jacó seria o seu povo, seria o pai dos filhos de Israel. E é interessante, meus irmãos, que o mesmo deve também acontecer conosco. Não somos nós que escolhemos a Deus. A gente costuma dizer por aí, né? Eu achei Jesus. Não, Jesus não estava perdido, nós que somos os perdidos aqui na história, e é Ele que nos encontra. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu dentro da sua soberania. Deus não é só soberano para governar todas as coisas, Deus não é só soberano para criar todas as coisas, mas Deus também é soberano, e isso precisa calar fundo do nosso coração. A gente não pode só entender isso intelectualmente, mas isso tem que descer para o coração. A gente tem que entender que quem escolhe quem aqui na história é Deus, e não somos nós. É Deus que fez você estar aqui hoje. É Deus que decidiu que você tivesse entendimento a respeito de quem Ele é, não foi você. A glória da salvação não pertence a nós, mas a glória da salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Não existe participação nossa nessa história, porque nós somos pecadores, nós somos caídos, nós queremos a autonomia de Deus, nós não queremos dependência de Deus, e se não é Deus que vem até nós, a história não muda. E Deus faz essa escolha. A salvação, meus irmãos e irmãs, não é uma resposta de Deus à nossa iniciativa, não foi a gente que começou essa história, mas é a iniciativa divina que procede até nós, a seu grande amor. Deus não compartilha a sua glória, mas a glória pertence única e exclusivamente, inclusive, da nossa salvação. Mas isso mexe com 3 áreas, e aqui a gente precisa refletir um pouco. Porque quando a gente fala de eleição, ou talvez da palavra mais polêmica, né, predestinação, isso mexe com algumas estruturas nossas. E a primeira estrutura que ela abala, quando a gente fala sobre soberania, é o pilar da estrutura do mérito. Porque a nossa justiça não está baseada em graça, mas a nossa justiça está baseada no quê? Em mérito. Nós somos meritocratas, nós damos algo para alguém se essa pessoa merece. Dificilmente a gente faz um ato sem nenhum tipo de interesse, e quando a gente fala que a justiça de Deus não é meritória, isso mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, porque Deus tem uma razão diferente de julgar, de impetrar justiça que é diferente da nossa. Então essa é a primeira coisa que a gente reflete quando a gente fala de soberania, de escolha, porque como Deus pode escolher alguém que é tão ruim? Como Deus pode tirar da morte, de maneira misericordiosa, alguém que não merece? Isso mexe com a gente, mexe com um pilar da nossa forma de pensar, mas mexe com um segundo pilar também para a nossa reflexão, o pilar do controle. De repente a gente percebe que algumas coisas na nossa vida não estão debaixo do nosso controle, mas indo além, a gente percebe que a salvação não está no nosso controle. Hoje tem muita gente que fica doente, por quê? Porque não consegue controlar as coisas, não é? E se essas pessoas soubessem que elas não estão no controle da vida eterna, da salvação, não depende delas, não depende da religiosidade delas, o que elas vão fazer, mas depende único e exclusivamente do chamado de Deus, da eleição de Deus na vida delas. Isso mexe com a gente, por quê? Perder o controle de algo tão importante assim, será que Deus sabe o que está fazendo? Olha só como a gente pensa.
Deus sabe, meus irmãos, por soberania, sabedoria, assim como a mãe cuida da criança e a criança não entende o que está fazendo, Deus sabe quem Ele deve escolher. Deus é soberano para fazer a sua escolha. Deus sabe o coração que vai aceitar Jesus, e o chamado é certeiro, mas também derruba o pilar da nossa compreensão. E aqui tem um problema para a nossa modernidade, porque nós, depois do humanismo, no século XVIII, final do século XVII, e aí veio também o iluminismo, e isso começou a mexer com a gente, porque a gente começou a pensar que todas as coisas devem ser explicadas, e se algo não pode ser explicado, então nós não devemos crer. E aqui isso bate de confronto, de frente, porque muitas vezes a gente não tem como entender os planos de Deus, não dá para compreender aquilo que é infinito dentro de algo que é finito. E a gente fica tentando pensar, nossa, como é que é a justiça de Deus? A gente não vai compreender isso. Nós não conseguimos compreender a razão de Deus. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo fala que a salvação, ela não vem por meio das obras, ou da consciência, ou do conhecimento, mas a salvação vem pela fé. E a fé não se explica. A fé não tem comprovação científica. A fé, você sente, você acredita. A gente trabalha com a fé no âmbito mais subjetivo, não do objetivo. A gente coloca a nossa confiança em Deus. Para terminar esse ponto, eu queria deixar aqui com você uma frase. Um Deus que cabe na nossa mente é pequeno demais para salvar a nossa alma. Às vezes a gente fica querendo colocar Deus dentro da nossa compreensão, dentro da nossa justiça, dentro daquilo que nós cremos como certo. Mas essa frase de um autor desconhecido, ela atinge certeiramente o nosso coração, porque ela fala, se Deus coubesse nessa caixinha que chama cabeça, mente humana, Ele seria pequeno demais para salvar a nossa alma. Deus, por extrapolar os nossos limites humanos, Ele é Deus. E pode fazer aquilo que nós não podemos, que é salvar a nós mesmos. Porque Deus foge da nossa compreensão, porque Deus foge da nossa justiça, porque Deus foge do nosso controle. Ele é Deus. Ele é poderoso para nos salvar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele vai partir para um terceiro ponto da sua argumentação, e ele vai responder mais uma vez aqueles que ainda continuam com a tentação de perguntar, será que essa justiça de Deus é verdadeiramente boa? Porque quando a gente está diante da doutrina da eleição, da predestinação, algo que surge no nosso coração é tipo, será que Deus está sabendo o que está fazendo? Por que isso aí que Deus só escolhe uns, nos escolhe outros? Por que Deus age dessa maneira aí? Parece injusto isso, E então, eu quero começar a reflexão desse ponto com a frase de John Stott, ele diz assim, a questão não é se Deus é justo, mas se compreendemos corretamente a sua justiça. Vou repetir. A questão não é se Deus é justo. A questão é se nós compreendemos a dimensão e com correção qual é a justiça de Deus. A justiça de Deus é maior do que nós. E aí Paulo então começa a trabalhar isso também com os seus leitores e conosco. Primeiro vai dizer que Deus é soberano sobre toda a criação. Versículo de número 20, ele diz, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? O que Paulo está dizendo? Deus é soberano, você é servo, ponha-se no seu lugar. Deus é muito maior do que você, Deus é muito melhor do que você, como a palavra diz, os planos de Deus são muito maiores do que o seu, então coloque-se no seu lugar, porque muitas vezes na nossa relação com Deus, nós queremos ensinar Deus a fazer as coisas, se nós temos alguma coisa para ensinar para Deus, Deus deixa de ser Deus, e infelizmente a gente demonstra isso inclusive na nossa oração, porque às vezes como que a gente quer orar? Ensinando para Deus como faz, Deus me cura, eu sei que a cura é melhor para mim, como é que você sabe disso? Deus sabe o que é melhor para você. Deus, me promove lá no trabalho, me dá um emprego melhor, isso vai ser melhor para mim. Não, você não sabe o que é melhor para você. Você é como uma criança de colo que ainda não sabe aquilo que é melhor e preciso para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele é soberano e não você. Você não consegue ver o que vai acontecer amanhã, ou consegue? Alguma vez você já fez algum plano para o dia seguinte, e quando você foi vivenciar o dia seguinte, aqueles planos não se concretizaram?
Ou seja, você não consegue antever sequer um dia. Como você pode ver o que vai se passar na eternidade? Deus é Deus, porque Ele consegue ver além, mais, maior. Isso é soberania. E Paulo está dizendo assim: você, caro amigo, vai querer discutir com Deus? Querer ensinar alguma coisa? Não. Ponha-se no seu lugar. Parece também a conversa de Deus com Jó, né? Lá no final do livro de Jó, quando Jó também já reclamou o suficiente, e Deus fala para ele: meu amigo, fica quietinho, você não sabe de nada. Os meus planos são muito maiores, os meus planos não podem ser frustrados. Segura a onda aí que eu sei o que eu estou fazendo, né? E às vezes nós precisamos também ouvir isso de Deus. Meu irmão, o que está acontecendo na sua vida, o que Deus está fazendo com você, Deus sabe. Deus sabe. Aceite a soberania de Deus. Creia por fé que aquilo que está acontecendo na sua vida é o melhor para você, é exatamente o plano de Deus se concretizando. Fique tranquilo, descanse. Ah, pastor, mas é sofrido, é dolorido. A gente já leu sobre isso aqui em Romanos. Esse sofrimento não é vã, mas esse sofrimento ele aponta para aquilo que Deus está fazendo em nós, para que nós possamos desfrutar da sua glória. É a primeira coisa desse terceiro tópico. Não é injustiça, é Deus fazendo o melhor dentro da sua soberania. Segundo, o propósito da longanimidade. É Deus também suportando muitas vezes nós que somos vasos de ira, para nos transformar num vaso de glória. Versículos 21 a 24 diz assim: será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Ou seja, Deus não é só soberano, Deus está realizando um propósito soberano também. Nós somos vaso, Ele é oleiro, Ele tem direito sobre a nossa vida, meus irmãos. Ou vocês já viram algum barro chegar para o oleiro e falar assim: eu quero ser diferente, eu quero mudar o meu destino? Meus irmãos, nós estamos dentro do propósito soberano de Deus, nós estamos vivendo dentro desse propósito, e a gente precisa deixar que Deus transforme nós, que um dia fomos conhecidos como vasos de ira, em vasos de honra e de glória. E não porque a gente tem mérito nisso, mas porque Deus está agindo na nossa vida para que isso aconteça. Ele está remodelando você e eu, e a mim, a fim de que a gente chegue no propósito final. Ele é soberano, mas Ele também tem propósito soberano. E por último, o que Paulo vai dizer também, e aqui particularmente atingindo aos judeus, é que Deus, dentro do seu plano soberano, como Ele já tinha avisado lá no Antigo Testamento, Ele também queria incluir aquele que não era chamado de povo como povo. O judeu não é mais povo de Deus se não aceitar a Cristo. E aí então as portas se abrem para os gentios, e aqui nós encontramos então um Deus que disse: eu chamarei de meu povo aqueles que não eram conhecidos de meu povo, e fazendo referência a Oséias. Não sei se você lembra da história do profeta Oséias. Deus fez o profeta Oséias casar com uma prostituta, para mostrar a relação que o povo de Israel tinha para com ele. E aí ele disse: eu farei de uma pessoa que não é a minha amada, uma pessoa que é amada por mim. Porque Israel é como uma prostituta, se prostitui com outros deuses. Então eu não mais olharei para esse povo como meu povo amado, mas olharei para aqueles que eu não chamava de amado como amado agora. A ideia dos gentios fazendo parte da aliança, sabe o que significa isso? Abriu as portas para mim, para você. A não ser que você seja judeu já há mais de 2000 anos, acho que não tem ninguém com essa idade aqui, ninguém que é judeu. Mas a ideia é que, por conta desse grande amor de Deus, por conta dessa soberania de propósito, por conta da soberania do Senhor, a porta da salvação foi aberta para mim e para você. Sabe por que você escutou a voz de Deus e está aqui hoje? Porque Ele te ama. Ele chama você de amado. Como é que a gente não pode acreditar que Deus é misericordioso, meus irmãos? Como é que a gente pode acreditar que Deus é injusto? Como que Ele é injusto? Ele sai de uma terrinha, que se você for lá olhar no mapa, Israel é pequeno desde a sua fundação, ainda hoje é pequeno, estão brigando lá por um pouquinho mais de terra. Pequeno, um povo quase que insignificante, né? Chamado de bichinho de Jacó no Antigo Testamento, sai de lá e vem parar aqui no Brasil. Como é possível? E encontra você
e a mim, na cidade de Telêmaco Borba, que não tem mais de 80 mil habitantes, e fala, eu te amo. E no português, ainda para que a gente possa entender, como a gente vai duvidar da justiça de Deus? Você conseguiria pensar em algo melhor do que isso? Não tem como, né? Deus vai muito além do que nós podemos pensar, e Deus tem cumprido o seu propósito na nossa vida, e é isso que o capítulo 9 nos diz. Nossa, é difícil, pastor, engolir esse negócio de verdade, de soberania de Deus. Mas, de fato, quando a gente engole, a gente começa a compreender o quanto é precioso isso. Para terminar, meus irmãos e irmãs, eu queria dizer que Romanos capítulo 9 é um golpe na nossa frágil autonomia, nessa ilusão que nós temos, que nós podemos ser independentes, e que nós somos bons, e que a gente consegue alguma coisa por nós mesmos, e a Bíblia vem garantir que não é assim, que nós somos dependentes, nós precisamos de Deus. E também, quando nós entendemos isso, e somos encontrados pela graça, não é a nossa vida que é exaltada, mas toda a honra, toda a glória servem para mostrar e exaltar a grande soberania de Deus, que nós só conseguimos entender e ver por meio da fé. Eu queria dizer, meus irmãos e irmãs, que com humildade no nosso coração, a gente se aproxima de Deus, entendendo a grandeza dEle, mas entendendo também que não existe e não reside em nós qualquer tipo de mérito ou glória, mas tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que Deus tem feito na história, tudo, desde o seu nascimento até a sua morte, desde o nascimento do primeiro ser humano até o último ser humano deitar, tudo é para a glória dele, tudo. Por que a salvação não seria? Por que a escolha nossa não seria? Porque se eu digo sim para Deus, há algum mérito em mim, mas eu não sou capaz de dizer sim para Deus. Você não é. Se você acha que você disse sim para Deus porque você é bom, não. Você só disse sim para Deus porque o Espírito Santo visitou o teu coração, moeu você por dentro, e Ele teve que moer. E talvez você não disse ainda assim, né? Mas se o Espírito Santo entrar, Ele vai moer você, vai moer teu coração para fazer você entender que você é totalmente incapaz de buscar a Deus pela sua própria vontade. E isso só acontece porque Deus, na sua soberania, decidiu amar você e ter misericórdia e vir ao teu encontro. Essa é a mensagem de Romanos capítulo 9. Ela não garante quem é religioso, ela não garante quem acha que vir domingo na igreja salva, ela não garante aqueles que acham que vivem uma vida justa e boa, ela não garante. Pelo contrário, ela diz que se você não olhar para Jesus e entender que toda a glória, toda a honra pertence a Ele, e que se Ele não chamar, não falar no teu ouvido, a coisa não acontece. Isso é soberania. Nós não estamos falando sobre você. A Bíblia não fala sobre mim e não fala sobre você. A Bíblia fala sobre Deus. E aqui eu deixo uma ilustração que eu já adiantei no grupo da maturidade nessa semana, dei spoiler, né? Lá para o pessoal. Eu usei uma analogia para que eles pudessem entender essa questão da predestinação. A predestinação é parecido com um jogo de tabuleiro de xadrez. Não sei se você joga xadrez, mas talvez você já tenha ouvido como é que é o xadrez, né? E esse jogo de xadrez tem dois participantes jogadores, né? De um lado estamos nós, e do outro lado está Deus. E Deus deixa que você mova as peças do tabuleiro como você quiser. Mas a predestinação se trata em Deus dizendo para você, você vai mexer as peças como você quiser, mas no final o checkmate é meu. Você pode fazer o que você quiser, você pode tentar vencer de todas as maneiras, mas o final, quem vai vencer é Deus. Você acha que você está no controle, mas no final você não está. E graças a Deus por isso, porque o final não está nas nossas mãos, mas o final dessa história, da nossa vida, está nas mãos do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos mais uma vez. Eu queria que você pensasse agora um pouco naquilo que você ouviu nesse instante, que você refletisse, né, se Deus falou com você, o que Ele falou com você, e que essas reflexões que você fizer nesse instante de oração
pudesse ser reflexões genuínas e que te levasse ao encontro, não da sua autonomia, mas numa declaração humilde, dizendo: Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é o oleiro, eu sou o vaso, faz de mim o que o Senhor quiser. E enquanto você estiver refletindo nas coisas que você ouviu, fazendo com que a mensagem não fique só na cabeça, né, no cérebro, mas que ela desça também para o seu coração, nós estaremos também cantando uma canção que declara essa soberania de Deus, dizendo que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto nosso Deus. E essa declaração, meus irmãos, que nós cantamos já há muitos anos nas igrejas, ela se refere também aos deuses humanos, né? Nós, muitas vezes, que queremos nos colocar na posição de deuses. Quando você declara que não há Deus maior, você está dizendo: eu não posso ser como Deus. Não existe outro Deus tão grande como nosso Deus. Então esse momento de oração, de canção, é um momento de você declarar a soberania de Deus na sua vida. E que ela não seja só intelectual, mas que ela desça para o seu coração, para que você no seu dia a dia também haja com um Deus que é soberano, aceitando aquilo que Ele tem para você e para a sua casa. Vamos nesse instante orar e também louvar ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Não há Deus maior. Se coloque de pé para cantarmos junto essa canção. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Reconheça a soberania de Deus agora. Para o seu louvor. Declare isso. Para
toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Que não só o nosso cantar, ó Pai, aponte para a Tua soberania, mas que as nossas vidas, nas nossas mais diferentes atividades, no dia a dia, a nossa fé, tudo, ó Pai, aponte para a Tua soberania, para a Tua graça sobre as nossas vidas, para a Tua justiça, para a Tua escolha soberana. Que nós possamos, ó Pai, crer que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que isso se materialize, ó Pai, nas nossas decisões, que isso se materialize na aceitação das nossas condições, que isso se materialize, ó Pai, na Tua escolha eterna de salvação, na crença, ó Pai, de que o Senhor sabe o que faz, que isso se materialize nas nossas orações, que em todo o tempo, ó Pai, nós possamos compreender a Tua soberania e assumir a nossa condição de servos e servas, ó Pai. Que o Senhor continue fazendo o melhor na vida de cada irmão, cada irmã, na vida de cada família. Que nós possamos, ó Pai, estar totalmente, ó Pai, entregues no Teu altar, para que de fato, ó Pai, a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. E nós declaramos aqui, ó Pai, que nós não queremos nenhum tipo de autonomia, mas nós queremos declarar a nossa total dependência da Tua soberania, ó Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue guiando os nossos passos, e que de fato, ó Pai, nós estejamos dentro daquele grupo que no final vai declarar que o Senhor é o único Salvador, daquele povo que é chamado de Teu povo, daquele povo que é amado pelo Senhor. Que cada um de nós aqui, ó Pai, possamos ouvir o Teu doce chamado e a transformação que vem por meio de Cristo Jesus. Que ninguém saia daqui essa noite, ó Pai, sem compreender a dimensão do Teu grande amor e da Tua misericórdia pela sua vida. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa a nossa semana que se inicia, cuida de nós, cuida das nossas famílias, faz de nós também, ó Pai, canal de bênção na vida de outras pessoas. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da tua família, da nossa igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, uma excelente semana e nos vemos aí nas próximas programações. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas.